E Atos 8, versículos 6 e 7 vão dizer assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Alegrar-se no Senhor é poder desfrutar da alegria de ver as respostas das nossas orações. Quando oramos, não estamos apenas apaziguando a nossa alma, mas nós estamos entrando no trono da graça de Deus, e estamos falando com o Todo-Poderoso, e de alguma maneira, com os nossos olhos espirituais, nós estamos vendo o céu se mover. Algo está acontecendo por causa das suas orações no céu. Isso é alguma coisa tremenda. Talvez nunca tenhamos visto com os nossos olhos o que está acontecendo no céu enquanto estamos orando, mas Deus permitiu que o apóstolo João tivesse o privilégio de ver o que está acontecendo no céu enquanto nós estamos orando, para que ele pudesse escrever nas Escrituras, e para que todos nós pudéssemos entender o que está acontecendo, e isso pudesse trazer alegria ao nosso coração. Olha só o que está acontecendo toda vez que você ora. Capítulo 8 do livro do Apocalipse, visão que João teve. Olha só, Deus queria mostrar para João o que estava acontecendo no céu, e não adiantava falar. E sabe o que ele fez? Ele abriu uma janela no céu, para que João pudesse olhar o que estava acontecendo com as orações do povo de Deus, e pudesse escrever na Escritura, para que você pudesse saber, e eu também. Olha só o que está acontecendo no céu, quando você está orando. Versículo 3 diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que coisa tremenda. Primeira coisa que a gente tem que entender: a expressão santos que está aqui, ela vai ser usada em todo o Apocalipse e todo o Novo Testamento, fala não apenas de pessoas especiais que morreram, não é disso que ele está falando. Santos no contexto do Novo Testamento, do livro do Apocalipse em especial, é o povo de Deus, o povo que foi separado para viver na presença de Deus. A palavra santo aqui não significa alguém que não peca, mas alguém que decidiu pela fé separar-se para viver a vontade de Deus. E então ele está dizendo: bom, o que está acontecendo com a oração do povo de Deus? E olha que cena bonita. Os anjos estão ministrando no trono da presença de Deus. E o trono da presença de Deus, num determinado momento, ele fica cheio de uma fumaça, de incenso aromático, um cheiro gostoso. E nessa figura, porque essa é uma figura de linguagem, uma ilustração que Deus está dando, nessa figura, ele está dizendo que esse cheiro suave, essa fumaça que envolve todo o trono de Deus, é levado pelos anjos à presença do Senhor, e são o quê? As orações do povo de Deus. E eu não entendo muito bem a dinâmica do céu, porque eu sei que Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Eu sei que Deus sabe todas as coisas, que Deus pode ouvir todas as nossas orações, mas por alguma razão,
ele disse: anjos, venham aqui ajudar o meu povo. E nessa hora, quando você está orando, eu creio que anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Você está entendendo? E começa a haver um movimento no céu e na terra, onde as suas orações são colocadas nas salvas de prata do trono de Deus, e começam a subir na presença do Senhor. Mas o movimento não é unilateral, em que você está subindo só as suas orações, mas no momento em que elas chegam ao trono de Deus, Deus derrama fogo do altar. Eu não sei o que significa isso, porque esse fogo do altar é uma ilustração do poder de Deus, da manifestação de Deus, da glória de Deus, da força de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus. E esse fogo do altar é derramado sobre onde? Sobre as salvas que estão levando as orações. E essas salvas com o fogo de Deus são derramadas sobre a terra, onde vivem os servos de Deus, os santos de Deus. É como se estivesse dizendo: filho, toda vez que você ora, você coloca em movimento os exércitos celestiais, você coloca em movimento os anjos de Deus, na direção do céu e na direção da terra. Eu creio que muitas vezes, enquanto nós estamos orando, Deus está mandando os seus anjos a lugares que a gente não pode ir. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana sobre pessoas que contrabandeiam Bíblia para lugares que são proibidos de distribuir, e um deles disse uma coisa que eu achei tão tremenda, porque ele estava com o seu carro lotado de Bíblias, visivelmente, e ele parou num ponto de checagem, e ele usou essa expressão, a oração do contrabandista: Senhor, fecha os olhos para esse povo não poder ver o que está aqui. E aí o guarda olhou, mandou abrir o carro e falou: e agora? Estou perdido. Ele abre o carro, abre a porta-mala, ele olha e diz assim: cara, para que você está levando tanta verdura assim no seu carro? Ele deu um sorrisozinho assim, não falou nada. Quando entrou no carro, falou: obrigado, Senhor, porque a palavra de Deus aos olhos desse homem virou verdura. Sabe o que eu creio? É que naquela hora, os anjos do Senhor que levaram aquela oração voltaram e tocaram os olhos daquele homem com a mesma cegueira que tocou os olhos do exército que cercava Eliseu. Lembra dessa história? Gente, está acontecendo alguma coisa. Toda vez que eu e você estamos orando, está acontecendo alguma coisa na dinâmica gloriosa do Todo-Poderoso. E é por isso que a Bíblia diz que a oração é a expressão da alegria do povo de Deus, até quando a gente chora. Porque quando choramos, Deus recolhe no seu odre cada uma das nossas lágrimas e escreve no seu livro a razão delas. Porque quando a gente chora, o Senhor chora conosco, porque Jesus chorou quando alguém estava chorando do lado dele. Porque quando nossa alma se abre na presença de Deus, o Senhor trata o nosso coração nas suas profundezas. Porque na batalha da oração, Deus revela propósitos que não conseguiríamos entender. Mas porque o céu se movimenta e milagres acontecem, porque o Deus que nos ama é Deus que não fica parado diante da oração do seu povo. E é tão interessante, porque a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus a serviço de nós, servos dele. E eu fico imaginando quantos anjos do Senhor tem aqui agora. Quantos anjos do Senhor têm acompanhado a sua vida?
Quantos anjos do Senhor estão levando e trazendo coisas do céu para a tua vida, para a tua alma. Eu me lembro do testemunho da Ana Alzira aqui na situação de guerra, ela como missionária, e ela disse assim: quando eu cheguei aqui eu estava tão cansada, tão pesado, tanta coisa tinha acontecido naquela situação de guerra, que eu acho que Deus deu umas férias para os meus anjos, porque as asas deles já deviam estar tão furadinhas de bala, de tanta coisa, porque eles ficaram lá ao meu redor o tempo todo. Esse era o jeitão brincalhão dela falar, mas eu creio que havia sim um exército de anjos ao redor daquela serva de Deus, assim como há anjos do Senhor ao seu redor, tanto para trazer as respostas, quanto para levar o incenso da sua oração até o trono de Deus. Tanto quanto eles estão para trazer respostas e levar o incenso, eles vão adiante do povo de Deus, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos celestiais que caminha conosco.